Parte 14. Investir seu tempo de forma positiva agora, em vez de negativamente depois. Educar os filhos sempre consome tempo. É melhor dedicar esse tempo de forma positiva, prevenindo problemas, do que negativamente depois que os problemas já tiverem surgido. Se você agir de maneira acelerada demais para o ritmo da criança, se não verbalizar seus sentimentos para ela, se não lhe der aviso sobre seus planos, se não a incluir em nenhuma tarefa, vai acabar passando o tempo que pensou ter poupado dando bronca nela. Já que investir tempo nos nossos filhos é inevitável, por que não fazer isso de maneira positiva? É uma grande satisfação poder contar que, à medida que Gina aprendeu a desacelerar, a ficar em contato com a OF, se mantendo no presente e a começar a ver as situações do ponto de vista da filha e a expressar em palavras simples para a menina, o comportamento dela se tornou mais conveniente. Exercício: como prever dificuldades? Se você quiser mudar uma situação que seus filhos costumam achar difícil, ou você sabe que uma nova situação potencialmente complicada está para chegar, pode ser muito útil parar e se colocar no lugar dos pequenos e imaginar o que eles diriam se pudesse identificar e articular os próprios sentimentos e saber o que ajudaria. Tente escrever na forma de uma carta para você do ponto de vista da criança, como fiz. Escrever pode ajudar muito a desvendar a mentalidade da criança e tornar mais claro como fazer tudo de maneira mais tranquila. Ajudar o comportamento expressando sentimentos em palavras. Quando queremos que um filho ou qualquer outra pessoa interrompa um comportamento, ajuda se sugerirmos uma maneira alternativa de agir, como acontece neste exemplo. O filho de 4 anos de John Jr. acordava toda manhã e, gritando, corria para a cama dos pais e continuava a berrar até que recebesse um abraço. Certa manhã, John sugeriu para o filho que tentasse uma tática nova para entrar no quarto dele sem gritar. Ele disse para Júnior: "Você pode só dizer: 'Bom dia, mãe e pai. Podem me dar um abraço, por favor?'" Júnior tentou fazer isso, mas ainda havia lágrimas. A mãe do Júnior perguntou: "Você se sente muito sozinho quando acorda?" E ele fez que sim com a cabeça. Então, sugeriram que ele poderia dizer: "Bom dia, mãe e pai. Estou me sentindo muito sozinho e queria um abraço, por favor." Isso mudou tudo. Júnior começou a pular na cama deles toda manhã, dizer sua frase nova e ganhar um abraço. Depois de alguns dias, os pais disseram: "Você não parece estar se sentindo tão sozinho, mas pode estar feliz e ainda assim ganhar um abraço." No fim, Júnior tinha uma nova frase matinal: "Estou bem e quero um abraço." A história de John e Júnior mostra como expressar os sentimentos em palavras pode mudar tudo. Isso vale para os adultos também. Pode ser difícil para os pais aceitar os sentimentos dos filhos por trás das lágrimas e dos gritos, porque você não quer pensar que a criança está sofrendo. Parece que dar nome ao sofrimento vai agravá-lo, mas na verdade costuma produzir uma melhora. Aprenda a verbalizar as coisas, leva tempo, mas quando uma criança está triste, é ainda mais fácil encontrar as palavras. Então isso cabe a você. Quando Flo era pequenininha, eu a levava para nadar na piscina do bairro. Um dia não pude ir, então ela foi com meu marido. A sessão de natação deles correu bem, até que na hora de sair, meu marido se virou na direção da escada. Normalmente entrávamos no local pela escada e saíamos pelo elevador. Então Flo, na época, com 1 ano e 10 meses, disse não e se sentou no chão. Isso foi um comportamento inconveniente que se encaixa na definição normal de mau comportamento. Mas Flo não estava se comportando mal, só queria manter a rotina de sempre. Ela ainda não havia aprendido a ser flexível nem articular direito o que queria. Em vez de dedicar tempo para descobrir o que o não significava, meu marido, irritado e com pressa, pegou-a no colo e para levá-la pela escada, o que definitivamente não era o que ela queria, e ela começou a berrar. Quando eles chegaram em casa, os dois estavam muito irritados.
Depois que escutei a história, olhei nos grandes olhos azuis dela, ainda cheios de lágrimas, e perguntei: Você estava ansiosa para apertar o botão do elevador, não estava? Ela assentiu. E o pai não sabia que era por isso que você queria ir do elevador em vez de usar a escada, sabia? Ela fez que não com a cabeça. O que aprendemos com essa experiência é que se você vai desviar de uma rotina matinal e muito apreciada, provavelmente vai precisar dar muitos avisos, explicações e talvez até ensaiar um pouco. Quando as explicações não ajudam. Tive sorte em conseguir adivinhar o que havia de errado, mas muitas vezes surgem situações em que não dá para fazer isso. Você pode ter levado seu filho para um passeio que queria que fosse divertido, como ir nadar, mas tudo acabou em lágrimas e parecia impossível descobrir o porquê. É natural para você procurar algum tipo de certeza sobre o motivo para uma criança estar chorando ou gritando ou se recusando a fazer algo. Caso contrário, sente que perdeu o controle da situação. Mas não há menor problema em não saber e não conseguir saciar essa curiosidade. O motivo a que os pais mais recorrem a isso é cansaço, ou pode ou não ser um fator. Mas me lembro de ouvir essa explicação quando era criança e isso só aumentava a minha fúria, porque não era um reflexo real do que eu sentia, e acabei me sentindo incompreendida. A explicação do cansaço é muito usada pelos pais, mas acho que sabemos quem realmente está cansado, e não é a criança. Existem outras interpretações para o comportamento inconveniente dos filhos, que podem até ser prejudiciais para eles ouvirem. Se você tiver uma mente aberta para reconhecê-las em seu próprio comportamento, já deu um passo em direção à reparação. Eles só estão fazendo isso para chamar atenção. Todo mundo precisa de atenção, qualquer que seja a sua idade. Se uma criança automaticamente recebe atenção suficiente e se sente segura de que vai tê-la de novo quando precisar, não tem por que desenvolver formas mal adaptadas para consegui-la. Se for verdade que seus filhos estão fazendo algo inconveniente para chamar atenção, ensine-os a pedir atenção. Minha filha tinha o hábito de pedir maçãs mesmo sem vontade. O que ela queria era que eu a olhasse com um sorriso satisfeito. Quando notei que ela quase não comia as maçãs que eu dava, entendi tudo e falei para ela pedir atenção em vez de maçãs. E isso virou uma brincadeira divertida entre nós e desperdiçava muito menos maçãs. E ela não tinha vergonha de querer o que todos queremos às vezes: a atenção. Eles estão sendo manipuladores. Crianças pequenas não têm as habilidades de agir de maneira premeditada. Estão apenas sendo elas mesmas e não tentando irritar você. Bebês e crianças são puro sentimento. Ainda não aprenderam a observar as próprias emoções, entender o que querem e pedir. Precisam de ajuda com isso. Quando seus filhos tiverem acesso de gritos, esperneando e talvez até batendo a cabeça, não estão colocando em prática uma estratégia pré-planejada. Estão apenas seguindo seus sentimentos e precisam de ajuda para articular de forma mais conveniente. Isso vem com o tempo. Se você sente que uma criança mais velha está tentando manipular você e a birra dela parece mais uma peça de teatro amador do que um sentimento de verdade, pode dizer como encara esse comportamento e expressar em palavras o que ela está tentando dizer. Por exemplo, estou com a impressão de que você está tentando me enganar para não precisar fazer a lição de casa. Imagino que fazer isso faz surgir uma sensação de solidão. Vou sentar ao seu lado enquanto você faz então. Eles sabem como me irritar. O fato de você considerar desagradável a reação dos seus filhos à frustração não significa que eles façam alguma ideia do impacto que estão tentando ou agindo de forma calculada para provocar essa reação. Minha filha não estava tentando me irritar quando se sentou num degrau no caminho de volta do mercado, embora isso tenha me frustrado por um momento. Também não tentava irritar o pai quando se jogou no chão perto da piscina. Simplesmente não conhecia as palavras que eu queria. As crianças aprendem a habilidade de usar o vocabulário para descrever como se sentem e o que querem quando nós damos esse exemplo. E pense um pouco. Aprender essa habilidade é muito mais complicado
do que, por exemplo, saber pedir um biscoito, especialmente quando há emoções fortes envolvidas. Tem alguma coisa errada com eles. Algumas crianças demoram mais do que outras para aprender habilidades sociais. Algumas têm mais dificuldades em lidar com a frustração. Algumas demoram mais para aprender a ser flexíveis e resolver problemas. Isso gera alguns contratempos para elas e para você. A maioria das pessoas acha que se jogar no chão e gritar por usar a escada em vez do elevador é aceitável para uma criança de colo, mas para uma de 6 ou 7 anos. A expectativa é que essa fase já tenha sido superada. No entanto, algumas crianças precisam de mais ajuda para entender o que estão sentindo e encontrar maneiras adequadas de expressar ou conter os sentimentos. O que ajuda muito é se esses sentimentos forem articulados de maneira correta por alguém que está sempre ao lado delas, você. Nem sempre é possível desvendar o que está acontecendo, mas ser gentil com elas, em vez de castigá-las quando estiverem angustiadas, vai incentivar a cooperação futura e fortalecer sua relação, em vez de prejudicar. Se você precisa de ajuda ou orientação sobre o comportamento dos seus filhos, porque eles parecem presos em um estágio por muito mais tempo do que as crianças da mesma idade, procure um terapeuta familiar ou assistente social. O médico ou a escola devem ser capazes de indicar a ajuda de que vocês precisam. Isso pode levar a um diagnóstico que pode proporcionar um alívio e mostrar como conseguir mais auxílio e apoio. O lado negativo de um diagnóstico é que parece um julgamento, um estancamento local. Pode fechar uma porta necessária para olhar e aprender a entender os sentimentos por trás de um comportamento. Um diagnóstico pode se tornar uma desculpa para uma maneira de agir. E há o perigo de que, com um rótulo, você possa pensar que as coisas nunca vão melhorar e perder o otimismo. Ou pior, uma situação que não precisa ser medicada pode acabar sendo. Vejamos o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Por exemplo, pense no seguinte: as crianças que nascem em agosto são diagnosticadas com TDAH mais do que as que nascem em setembro. Acredito que isso mostra que as autoridades tendem a decidir que quem nasceu em agosto tem um transtorno em vez de apenas serem menos maduras do que seus colegas de classe, que nasceram quase um ano antes. Isso não significa dizer que todo remédio feito para inibir comportamentos é ruim, apenas deve ser usado como último recurso. Se você sente que não consegue lidar com o comportamento da criança, procure ajuda profissional com a maior brevidade possível, porque quanto mais tivermos hábitos que não ajudem nossa relação com os filhos, mais tempo pode demorar para desfazê-los. Até que ponto os pais devem ser rígidos? As 3 principais estratégias para tentar guiar o comportamento de uma criança tendem a ser: 1. Ser rígido. 2. Ser permissivo. E 3. Colaborar. 1. Ser rígido é provavelmente a forma mais comum de encarar a disciplina infantil. Consiste em impor a vontade do adulto sobre a criança. Por exemplo, insistir para que seus filhos arrumem o quarto e castigá-los se não obedecerem. Ninguém gosta muito de ter a vontade de outra pessoa imposta sobre si, e as crianças não são muito diferentes. Algumas podem ser obedientes, mas nem todas. Essa estratégia pode levar a impasses, a um jogo de ganhar e perder, a humilhação e a raiva. O perigo nesse caso é que você esteja dando o exemplo de ter razão, ser inflexível e demonstrar uma tolerância baixa à frustração. Ao impor sua insistência sobre seus filhos, você pode estar inadvertidamente ensinando-os a querer sempre ter razão e a serem inflexíveis e intolerantes. Dessa forma, você pode entrar num ciclo de inflexibilidade recíproca, ou, para dizer em outros termos, impasses e disputas de gritos ou uma inibição na comunicação com os pais. Essa não é uma boa estratégia de longo prazo para uma relação sem tensões com seu filho. Isso não equivale a afirmar que você não vai dizer às vezes, guarde os brinquedos agora. Mas esse deve ser um estilo excepcional de comunicação,
não o habitual. Se o autoritarismo é seu comportamento habitual com seus filhos, você está colocando em risco a relação futura deles com a autoridade como um todo. Isso pode impedir que eles consigam cooperar com figuras de autoridade ou liderar, ou você pode estar criando um ditador. Resumindo, impor constantemente sua vontade sobre seus filhos não é a melhor maneira de estimular a moralidade nem a cooperação. Tampouco é uma forma boa de ter uma relação com eles. 2. Ser permissivo é quando você nunca transmite normas ou expectativas para seus filhos. Normalmente, quando os pais não impõem nenhum limite para os filhos, é em reação a uma criação avessa a riscos e movida pelo medo ou a própria educação autoritária. Algumas crianças podem conseguir estabelecer normas e expectativas para si mesmas, mas nem todas são capazes disso. Uma criança que não sabe o que se espera dela pode se sentir perdida e insegura. Às vezes, quando os pais são tão determinados a não repetir a criação autoritária que tiveram, podem oscilar demais no sentido oposto e não dar nenhum limite para os filhos. Se você parar para pensar em casos assim, ainda estamos mais reagindo aos nossos próprios pais do que agindo de acordo com a situação que está na nossa frente agora. No entanto, ser permissivo não é de todo ruim. Às vezes pode ser a melhor solução para uma situação. Às vezes é bom deixar de lado uma expectativa que você tinha para seus filhos, porque eles podem não estar prontos ainda. Por exemplo, seu filho mais velho pode ter considerado fácil arrumar os brinquedos, mas o caçula pode se sentir sobrecarregado com essa tarefa. Então, em vez de travar uma batalha, na qual não há vencedores e haverá uma erosão de boa vontade, se uma criança não estiver pronta para o que você quer que ela consiga fazer no futuro, deixe essa expectativa de lado por um tempo. Isso significa não insistir para que os brinquedos sejam guardados. Não é necessariamente ceder, mas decidir adiar a definição de um limite para seus filhos até que eles estejam prontos para isso. A permissividade pode ser uma solução positiva no curto prazo, até que a criança esteja preparada para o método colaborativo. 3. O método colaborativo é quando você e seus filhos juntam esforços para resolver um problema, de maneira que os pais agem mais como conselheiros do que como ditadores. Essa é a minha estratégia favorita, pois se baseia em tentar encontrar juntos uma solução para o problema. Então, o que é o método colaborativo e como ele funciona? 1. Defina o problema a partir do seu ponto de vista. Preciso que seu quarto esteja arrumado e gostaria que você o arrumasse. 2. Encontre os sentimentos por trás do comportamento. A criança pode precisar de ajuda com isso. Por exemplo, você acha injusto ter de arrumar o quarto, sendo que foi seu amigo quem fez a bagunça? Você se sente sobrecarregado pela tarefa e acha que vai demorar uma eternidade para terminar? 3. Valide esses sentimentos. Entendo que pareça injusto ou o começo de uma grande tarefa pode parecer assustador. 4. Busque soluções. Mesmo assim, preciso que o quarto esteja arrumado. Qual seria o jeito mais fácil de fazer isso? 5. Siga o plano, repetindo os passos se necessário. E não julgue seus filhos. O estágio 2 pode ser complicado, pois pode ser difícil dizer algo que você não acha que deva apoiar. Mas, se não reconhecer um sentimento que pode achar inconveniente, é mais e não menos provável que seus filhos resistam. Como a criança pode não ser capaz de articular tudo o que sente, você pode precisar usar uma estratégia de múltipla escolha para descobrir os sentimentos por trás do problema, como no exemplo assim. Depois que você descobriu o sentimento da criança, consegue redefinir o problema, que não é se o quarto está uma bagunça, é melhor você arrumar, ou vou começar a jogar todos os seus brinquedos fora. Isso só faria com que ela se sentisse envergonhada e ameaçada e criaria ressentimentos. Em vez disso, demonstre empatia. Isso exige prática e pode parecer contraditório, mas as crianças aprendem a considerar os sentimentos dos outros, tendo os seus levado em conta. Quando vocês procuram soluções juntos,
É importante deixar seus filhos tomarem a iniciativa e não desprezar todas as sugestões deles. Por exemplo, eles podem sugerir: podemos deixar o quarto como está. Considere o seguinte: sim, podemos fazer isso. Você pode ficar feliz com essa solução, mas assim fica difícil para mim. Não só fico desconfortável, mas eu acharia difícil limpar o quarto e guardar suas roupas limpas. O que mais poderíamos fazer? Não sei. Tudo bem. Não estamos com pressa, pensa com calma. É importante não ser a pessoa que parece ter todas as respostas, porque se for, vai tirar a autonomia dos seus filhos. Posso guardar os brinquedos agora, depois parar e aí você me ajuda com as roupas, porque dobrar é difícil para mim. Tudo bem, parece uma boa ideia. Me chama então quando começar a dobrar as roupas, podemos pensar em maneiras de fazer isso. Se sua criação seguir um método autoritário, você pode pensar que esse é o ideal. Nesse caso, o método colaborativo pode parecer muito cansativo. No entanto, o importante é, assim como na arrumação do quarto, vocês estejam abertos sobre como se sentem. E dessa forma, cuidem de sua relação e aprendam a ceder e resolver problemas. O verdadeiro trabalho de criar os filhos não é a arrumação, é estar presente ao lado deles e ajudá-los a se desenvolver. O método colaborativo ajuda a desenvolver as habilidades sociais para o comportamento socializado, que são tolerância à frustração, flexibilidade, habilidade de resoluções de problema e empatia. Mais sobre birras. Se você observar qualquer criança fazendo birra, vai ver que ela não está se divertindo, não está fazendo aquilo porque quer. É improvável que seja uma tática premeditada da parte dela. Ela está agindo de acordo com os sentimentos, a frustração, a raiva, a tristeza. Isso também vale para qualquer comportamento de que você não gosta. Pergunte a si mesmo: que sentimentos isso está comunicando? Quais são os sentimentos por trás do comportamento? Depois que você avaliou ou entendeu, reconheça e valide esses sentimentos. Por exemplo, você está muito brava porque não deixei você tomar sorvete antes do almoço. E por fim, depois que a calma tiver sido restaurada, converse com a criança para ajudá-la a encontrar uma maneira mais aceitável de expressar seus sentimentos. Você pode me dizer que está brava quando eu não deixar você comer o que quiser. Fica mais fácil ouvir quando você não está gritando. Por exemplo, a birra de uma criança de colo pode ser por frustração. A birra não é uma escolha, apenas uma consequência. No meio de um ataque de raiva, pode até perder de vista o motivo. O sorvete proibido já foi esquecido. Só vai restar o sentimento. O que prefiro é não deixar a criança gritando sozinha, e sim continuar dialogando com ela. Mesmo se, quando ela parar para tomar fôlego, for apenas um carinhoso. Ah, coitadinha de você. Isso vai fazer com que a criança saiba que em algum nível não está sozinha. Ninguém gosta de ser deixado sozinho, mesmo que numa discussão. A exceção pode ser quando você, do ponto de vista dos seus filhos, faz questão de não os entender. E essa é a causa da raiva deles, ou o fato de você não conseguir conter seus próprios sentimentos. No entanto, não gosto da ideia de uma criança passando por nenhum tipo de sofrimento extremo sozinha. Ajude a nomear o sentimento por trás da birra. Você está com muita raiva, não está? Se a criança estiver chateada, precisará de consolo. Sinto muito que esteja tão triste. Isso não é necessariamente dar o que ela quer, porque isso pode não ser possível ou desejado. Ela pode estar chorando porque não pode voar para a lua ou nadar com tubarões. O que você pode fazer é tentar ver a situação do ponto de vista da criança para consolá-la, porque não poder ter o que quer, em vez de castigar ou dar uma bronca por desejar algo que os pais não querem ou não podem dar. Uma criança vai aprender a conter seus sentimentos se eles forem contidos por outra pessoa. Alguém que entenda, que possa manter a calma, que não a constrança por se sentir e agir daquela forma. E para quem seus sentimentos nunca são demais. Esse alguém, claro, é você. Acho que às vezes os pais têm tanto medo das birras que não estabelecem um limite por temer que isso possa causar uma. Estou me referindo aos pais que vejo carregando um filho no braço, sacolas pesadas e um patinete no outro. Particularmente, eu preferiria consolar uma criança que está tendo um acesso de choro a carregar o patinete o dia todo. Mas cada pessoa tem um limite diferente, então talvez eu deva cuidar da minha própria vida.
Nenhuma pessoa se sente melhor quando passa vergonha ou se sente boba. Você pode conter a criança quando estiver tendo uma crise abraçando e às vezes ficando perto, abaixando-se na altura dela e demonstrando preocupação por seus sentimentos, sem se deixar dominar por esses sentimentos. Você pode usar palavras para ajudar a validar como ela se sente, ou talvez apenas gestos ou olhares de amor. Às vezes pode ser necessário tirar a criança de uma situação, por exemplo, se houver um risco para si mesmo ou para os outros, ou se estiver atrapalhando as outras pessoas. Neste caso, diga: vou ter que pegar você no colo e levar para fora, porque não posso deixar que machuque o cachorro, atrapalhe as pessoas. E então cumpra como prometido. O que piora uma birra é se você retalhar gritando em resposta ou pegando seus filhos de maneira agressiva. Isso é praticamente punir a criança por ter sentimentos. Ignorar a birra também é uma forma de retaliação. Pare de empurrar o carrinho com a criança que está chorando. Faça barulhinhos compreensivos cara a cara com a pessoinha dentro dele. E talvez pegue-a no colo. Isso não é ceder à vontade da criança que está fazendo birra, mas sim demonstrar empatia com a frustração. O que eu fazia era verbalizar o que estava acontecendo. Ah, você está brava porque não vou carregar seu patinete para você? Ou qualquer que pareça ser o problema. Mais cedo ou mais tarde, seus filhos vão começar a desenvolver a tolerância à frustração. Consigo me lembrar da alegria que senti, depois do que pareceu muito tempo verbalizando o que eu pensava que minha filha estava sentindo. Toda vez que tinha uma crise, eu chegava perto de uma. Ela começou a processar os próprios sentimentos em palavras. Estou ficando brava, ela dizia, e eu ficava maravilhada com o quanto havíamos progredido. Se você chegar ao seu limite por causa da birra dos seus filhos, lembre-se de refletir em vez de reagir. E lembre-se de não levar a birra para o lado pessoal. Respire e mantenha um contato com seus sentimentos e os da criança. À medida que você observa seus filhos e presta atenção nos humores deles e que verbaliza para descobrir o que estão comunicando, vai começar a aprender os gatilhos que os fazem perder controle de seus sentimentos e seu comportamento e conseguir evitar uma birra antes que ela comece. Muitos pais sabem quando é hora de um filho se afastar de um grupo de crianças, por exemplo, para passar um tempo mais à vontade com os pais, ou quando não aguenta mais ficar preso no carrinho e precisa de liberdade para correr por aí, ou quando é hora de comer antes que a fome tome conta. Se as birras continuarem com frequência, mesmo depois do estágio de criança de colo, ou se você entra em discussões, impasses e chiliques com seus filhos, esta é uma boa hora para pensar no que pode estar vendo de errado e o que pode ser feito de diferente. Nenhuma criança vive em crise permanente. Então, sua primeira tarefa é tomar nota como com quem, sobre que e por que acontecem os problemas, para descobrir quais são os gatilhos. Se os gatilhos forem coisas como hiperestimulação ou excesso de barulho, você pode tomar medidas para evitar ou limitar essas situações. Podem ser as transições, por exemplo, quando você pede à criança que pare de brincar e venha à mesa. Ou o problema pode surgir quando você está mais impaciente. Com muita frequência, colocamos expectativas altas demais na criança. Não estou dizendo que não devemos ter altas expectativas para os nossos filhos, mas se as impusermos antes de eles estarem prontos, só vamos causar frustração para eles e para nós mesmos. Cada um se desenvolve em uma velocidade diferente. O trabalho seguinte, depois que você identificou os gatilhos, é analisar seu papel na crise ou de outro adulto se acontecer longe de você, como na escola, por exemplo. Você está sendo inflexível? Muitas vezes, quando uma criança se comunica conosco usando comportamento, porque ainda não aprendeu a articular seus sentimentos, em vez de considerar o significado daquele ato, cometemos o erro de achar que devemos ser mais rígidos. Isso pode até funcionar com algumas crianças. E é bom definir limites antes de perder a paciência e manter um certo nível de coerência e respeito. Mas às vezes podemos ir longe demais se nos tornar inflexíveis. Isso, por sua vez, pode dar um exemplo de teimosia para os nossos filhos ou simplesmente frustrá-los ainda mais e faz com que a situação se agrave. Por exemplo, se a criança não estiver atingindo os resultados esperados na escola, pode parecer natural para os professores e outros adultos pensar que precisa passar mais tempo na tarefa designada e ficar sem recreio.
Mas se você observar essa criança, pode ver que ela está inquieta, achando difícil ficar parada, não consegue se concentrar. Obrigá-la a ficar sentada por mais tempo a deixa pior, não melhor. É raro uma criança de 6 anos que se conheça tão bem a ponto de dizer: estou com excesso de energia, preciso correr um pouco lá fora para ficar mais fácil ficar parado. Você vai precisar observá-la para que isso funcione.